Por isso eu chamo agora Ricardo Andrade, que está aqui no compromisso de palestrar. Já iniciamos desde cedo, palestrando mesmo, falando de maneira forte, fazendo algumas correções. Fica à vontade, Ricardo, para falar conosco dentro desse tema. Emergência cultural, é hora de agir no terceiro fórum. Gente, eu não estou moderando aqui. Primeiro eu vou... É só uma síntese mesmo. Muito já foi dito aqui. Não tem muito mais o que falar. Minha função aqui agora é só fazer uma síntese mesmo, trazer algumas provocações. E é o seguinte, considerando, e aí, Rubens, foi bom você ter estado ali, que além da consideração às pessoas que estão aqui, tem a consideração também a uma turma, a uma galera, vamos dizer assim, que está aqui, mas que não está sendo vista. Nós acreditamos que a cultura é uma herança ancestral. Então, em nome dessa herança ancestral, eu queria registrar aqui a presença de Tião Macalé, de Mussum, de Abdias de Nascimento, de Elza Soares, de Mãe Mirinha de Portão, de Mãe Estela de Oxóssi, de Duzinho Nery, de Tata Caçutemi, de Sivu Resistência, de Moacatendê e de Nenzinha do Acarajé. Considerando que nós somos herdeiros, pode ter certeza que essas pessoas, elas estão aqui nesse momento porque elas querem saber como que nós vamos agir para dar continuidade a essa herança que eles lutaram e para que hoje nós pudéssemos estar aqui usufruindo. Então pode ter certeza que essa herança ancestral, esses homens e essas mulheres que deram as suas vidas em nome da manutenção dessa nossa cultura, da nossa forma de fazer, com certeza, desculpe, faltou o nome, DJ Israel, da Batalha do Caranguejo, que foi morto lá no Parque São Paulo. Pode ter certeza para todos. Gente, é muito dinâmico o que eu vou fazer aqui. Queria só fazer um retrospecto aqui, é o seguinte. É importante, quando a gente fala em agir, que a gente consiga fazer aqui uma pequena leitura do que significa política. A gente está falando sobre política cultural. Eu queria trazer aqui 3 palavras, 4, muito básicas. Ação, projeto, programa e política. E eu estou falando isso de um lugar de gestão mesmo, tá? O que é uma ação? Uma ação é algo muito pontual que acontece ali no Lago do Caranguejo. A gente chega lá, bota um tablado, bota um trio, começou e acabou. É uma ação, foi muito bem feita, bateu palma, vamos para casa, a vida está resolvida. É uma ação. O que é um projeto? É algo mais elaborado, né? Ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem um objetivo, né? Ele tem uma justificativa. Que pode citar um projeto bem rápido aqui, para poder a gente só exemplificar. Alguém lembra aí? Projeto. A caminhada, a cor da cidade, que a pós-PCE faz, é um projeto. Acontece todo ano, tem 12 meses de elaboração, tem um início, tem um meio, tem um fim. É um projeto. A gente tem, nesse mesmo universo, uma outra estratégia que é o programa. O que é um programa? É algo maior do que um projeto. É algo que tem uma duração maior e atinge um número maior de pessoas. Projeto, programa, corra para o abraço. Algumas pessoas aqui têm conhecimento. É um programa porque ele atinge um número maior de pessoas, ele está presente nessas duplas em lugares diferentes, então passa a ser um programa. Mas o que é uma política? A política é muito maior do que tudo isso. A política é justamente aquela estratégia que inclusive está inserida no orçamento. Quando a gestão pública ela faz a discussão da LOA, ela distribui o dinheiro público a partir da política que está pensada. Como que vai ser distribuído? Todo mundo sabe aqui que a LOA já vai ser votada e o que vai acontecer com a cultura em 2023 já está definido, né? Então isso é política. Qual que é? A política, ela é a forma. A política é o formato que diz onde vai ser gasto o dinheiro público. Então a pergunta é, qual que é a política cultural de Lauro de Freitas? O que é que determina quantos milhões? 80? Qual é o nosso
2 dá quanto? 8 milhões no ano? Então vai dar o quê? 4 milhões? Pronto. Qual é a política que define aonde vai ser gasto 4 milhões de reais no ano que são destinados à cultura? Essa talvez seja a grande pergunta que a gente tem que se responder para poder dizer qual que vai ser a nossa ação. Qual é a política? Nós temos hoje uma política que está sendo implementada. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui na história só para fazer alguns comparativos. Alguém lembra aqui do governo Tabajara? Da Secretaria Tabajara? Eu estou começando em Tabajara, gente, isso aqui é quando eu cheguei mais ou menos na cidade, tá? Tabajara tinha uma política que era a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Quem lembra aqui dos kits? Eu. Tinha uma política. Era a política dos kits, deixa eu levantar. O que é que dizia essa política? No início de cada ano, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer juntava um equipamento que era de cultura, violão, tinha guitarra, tinha pandeiro, tinha atabaque, tinha instrumentos musicais diversos. O outro kit era o kit de lazer, kit de esporte, e distribuía a comunidade afora, chegando tudo que é canto. Era uma política de distribuição de elementos e de instrumentos. O que aqui faltava era uma ideia que integrasse todo esse equipamento, ou seja, todo ano renovava, mas assim, eu te dou o equipamento, e aí? E aí? Então faltou isso. Eu acredito nessa concepção que eu tenho de leitura política, que nesse governo Tabajara, essa política que foi dita dos kits, era uma política que fazia até com que o recurso chegasse nas comunidades, chegava, mas não tinha uma ideia que integrasse. Ou seja, você recebeu o kit, os instrumentos, você também recebeu aqui em Vida Nova, você recebeu no Jambeiro. Quando chegar em novembro, todos vocês vão ter que fazer uma amostra. Isso é uma política, mas aí essa política era até interessante que distribuía, mas não interseccionava, ou seja, não tinha um produto no final disso tudo. Depois eu consegui acompanhar a política desenvolvida pelo governo, pela secretária Alexandre Marques, que foi a política dos grandes shows, dos grandes eventos da praça. A gente pode ter certeza, aí se a gente pegar para fazer aqui uma história, puxar um pouquinho, os grandes shows, os grandes nomes que vieram para Lauro de Freitas, vieram na época que Alexandre Marques era o gestor da cultura. O maior show foi 500 mil reais, Jorge Mateus. Foi na gestão dele? Pois é, eu me lembro. Essa praça aí bombava dos grandes shows. É uma política. A secretaria definiu, vou gastar o dinheiro pagando grandes artistas. Qual o objetivo? Precisa perguntar para quem elaborou essa política. Acompanhei também a gestão de Carluxo na cultura, que tentou fazer um pouco de... Foi lá, veio cá, fazia os grandes shows. Eu não me lembro de grandes shows na época de Carluxo. Em compensação, eu sei que aí deu uma esclareceu um pouco, a cultura nas periferias. E aí tem uma coisa que é nossa aqui agora, eu estou falando muito mesmo do lugar de onde eu venho aqui, do que eu assisto. E aí é o seguinte, a gente vai ter que pegar isso e ver como é que a gente resolve. Em uma certa oportunidade, eu era conselheiro de cultura na cadeira de patrimônio, e aí nós fizemos uma fala, lembro que a prefeita estava na época, e aí ela falou, bem, o debate talvez não seja comigo. Eu digo, quem é que determina? Ela, quando eu chego na rua, que eu ando, as pessoas dizem, o São João foi uma merda, porque faltou a grande atração, então não conversem só comigo. Então não é só comigo. Existe uma consciência coletiva também, da comunidade, daquela pessoa que não é artista, que sai de casa e volta, mas que talvez não queira ouvir hoje na praça. E eu tenho que dizer para meu querido, se eu não valorizar você, se você não me valoriza, eu não posso valorizar você. É massa. É massa Ivete Sangalo. Mas ela pega o dinheiro e vai se embora, porra. Quem vai continuar aqui, inclusive o dinheiro do cachê que eu vou ganhar, talvez eu compre o produto que você está vendendo aí na sua barraca. Então, além da consciência de quem faz o projeto cultural, a gente, e aí principalmente vocês como artistas, vão precisar também pensar, Fábio, numa estratégia de como envolver também
o cidadão comum, que é um artista, para que ele entenda que o bom, que o correto é o fomento, é pegar o dinheiro e pagar um cachê alto de 30, 40, 50 mil reais ao artista de Lauro de Freitas. Essa galera que está aí e que quer balançar a pança, está preparada também para essa política? Porque o que acontece hoje? O que eu vejo? Né? Quem elabora a política, elabora de um lugar. Normalmente um espaço fechado. Chega ali e pensa, né? Bem, eu vou para o São João, vai ser esse, para o Carnaval esse aqui, pronto, elaborou ali fechado. A classe artística, por outro lado, também chegar e dizer, não, eu acho que tem que ser Fuscão aqui, tem que ser Reinaldo cá, tem que ser Fúria Consciente aqui, o samba de as ganhadeiras aqui, etc e tal. E tem um terceiro elemento, que é esse grande público, que não está nesse processo também. Então eu acho que para agir, a gente vai precisar de fazer esse pacto, principalmente também com essa galera que está em torno da gente, na escola, no buzu, porque se a gente fizer também uma enquete, você pode ter certeza que a gente perde feio. A gente perde feio. Quem você quer que toque na praça? A banda do groove de Fábio Poesia ou você quer que traga? O poeta. E aí essa enquete para a grande maioria da população. Agora isso também não é a responsabilidade nossa. Né? Isso é também consequência de uma política e de uma concepção racista que sempre colocou nós, negros, na condição de inferiores. O que é nosso não presta, inclusive para os nossos mesmo. Não é isso? É não conseguir enxergar o artista negro como um artista que representa a grande parte da população, ou seja, não. Esse daí é muito igual a você. Não, você precisa ver e assistir aquele outro que você não conhece. E esse trabalho de desconstrução dessa consciência também é dos artistas, né, gente? Para vocês artistas, que eu não me considero artista, eu sou jornalista. Então, artista, né? Das palavras. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui, porque a gente vai ter que talvez debater isso. Vamos ter que debater isso, porque assim, eu estou falando e eu falo desse outro lugar, né? Que eu digo, eu consigo participar de alguns debates, de algumas elaborações de política, e quando se pensa política, se pensa para esse lugar gigante. Para quem é que eu estou fazendo a lavagem do caranguejo? Né? E aí a lavagem do caranguejo, eu quero fazer aqui, gente, um parêntese muito grande, viu, por favor, quando eu falo de lavagem do caranguejo, estou falando de uma festa tradicional que tem 42 anos. A única festa do município que consta do calendário de festa do governo do Estado. Do governo do Estado. Já provei por A mais B que não se trata de uma simples lavagem, é a maior manifestação cultural de Iti. Perfeito. A coisa está fazendo lavagem aqui para não ficar no mesmo lugar, tá? Então, eu vou ficar muito rápido, porque a gente já falou muito, eu preciso abrir, né? Vamos abrir para... Já está em caminhamento, né? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é um pouco disso. Nós temos o desafio de propor uma política cultural para ser implementada em Lauro de Freitas. Quem define a política cultural hoje não são os artistas. Os artistas não definem qual que é a política cultural a ser implementada na cidade. Quem define isso são os gestores, são os vereadores, os secretários. Essa turma é quem define. Nos falta a capacidade, né, ou a estratégia para fazer a proposição dessa política. E aí, talvez, já para encaminhar aqui, e assim não é proposta minha não, tá? É o que já foi passado ali. Por que não definirmos que o Fundo de Cultura, diante dessa dualidade que eu trouxe aqui, por que não seja determinado que 50% seja destinado para essas festas que se entende que são as festas que talvez atendam a grande parte da população desse conceito de cultura do outro mundo, e que 50% seja exclusivamente destinado para o fomento, para os grupos, entendeu? Exatamente. Eu lembro quando o padre Fábio de Melo veio, foi 280 mil, quem lembra? 280 mil. Foi um pau no conselho. A gente brigou, foi para cima, deu cotovelada, a gente estava reunido em uma sala, e enquanto isso, vereadores, né, em si, pressionando a prefeita do outro,
né, estava na sociedade civil, olha, 280 mil é muito para uma cidade como Lauro de Freitas que tem uma efervescência cultural. Ela paga com tesouro, então. E aí eu lembro que aí foi algo do orixá mesmo. 2 semanas depois, a gente precisou fazer uma atividade no Cine Teatro, que estava ocupado, e a gente foi para o centro lá comunitário, que é da Igreja Católica, do lado da praça. Lá. E ele está lá e o menino estava reclamando. E aí eu falei que eu era conselheiro de cultura, e ele falou, olha, pois é, a gente aqui não tem nem violão para tocar, a prefeitura deveria. Aí eu digo, querido, foi todo pro bolso do padre. Então você tem que conversar com o seu pároco. Você tem que conversar com o seu pároco, porque ele sentou com a prefeita de uma sala, na Secretaria de Cultura, e tensionou, na contramão dos conselheiros, que fosse pago 280 mil ao padre Fábio de Mello. Por conta que esses 280 foi para lá, que você não tem o seu violão para ensaiar aqui. Então o debate você precisa fazer com o seu padre dentro da sua paróquia. Porque a gente não vai conseguir fazer esse debate dentro do Conselho de Cultura, sem a sua ajuda. Então, é um pouco disso. É debater o que a gente está debatendo dentro desses espaços que a gente frequenta. E aí, só para finalizar aqui, a título mesmo de contribuição, nós tivemos, e aí eu peguei de 60 para cá, em plena ditadura militar, aliás, desculpe, um pouco antes, tivemos um lapso de política cultural no Brasil, que foi a criação dos museus. Se o senhor lembra, Antônio, com certeza. Só que era uma política muito materialista. Ou seja, a ideia de museus que ele tinha era só do que pega, né? O quadro de arte era exatamente, era estátua, era moldura, e aí ficava fora disso o modo de fazer o acarajé. Não, fazer acarajé não é patrimônio, que a gente não pega na receita, não pega na forma de fazer. E eu digo, esse conteúdo que foi trazido, né, ao longo de gerações e gerações, isso não conta, mas falar isso com o militar não ia dar certo nunca. Em 75, em 80, Sarney, o presidente Sarney, ele chegou a fomentar também uma espécie de política cultural, mas ficou muito preso à questão do negócio. Né? Depois veio a Lei Rouanet em seguida, e que ainda criou uma coisa muito mais perversa, que era o quê? Era a política como produto do comércio. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu faço e ganho com a política, e quem não tem dinheiro não produz e também não tem acesso à política. Depois disso, depois da década de 80, se criou o Ministério da Cultura, que é uma política, né? Não deixou de ser uma política. A Lei Rouanet, já coloquei aqui. Depois, teve uma lei que ajudou muito e difundiu o audiovisual. Foi aquele grande boom do cinema nacional, foi justamente a partir dessa lei. E aí, por último, agora, Sassi já falou, a Lei Aldir Blanc. E aí, por que eu retorno isso? Por que eu falo que são leis, ou são políticas? Porque elas atingem todo o conjunto da população, ou pelo menos a ideia é de atender todo o conjunto. Só para ter a ideia, para finalizar, quando o secretário de saúde ele propõe a vacina, é uma política, porque a vacina precisa chegar ou precisa estar disponível e de acesso a todo mundo. Quando você elabora algo, uma política, quando você elabora algo na instância governamental e que não está acessível a todo mundo, é porque então não pode ser considerada uma política. Se não tiver acesso a todo mundo, se todo mundo não poder acessar aquilo que é produzido ou aquilo que é proposto por uma instituição de governo, não pode ser considerada política. Então, se está faltando cultura em algum lugar dessa cidade, se está faltando o recurso da cultura chegar em algum grupo cultural, se esse grupo cultural, ou se essa manifestação cultural não consegue nem ter acesso, é porque então não existe uma política. Possa ser que tenha um projeto, possa ser que haja um programa, uma ação, mas para ser considerado política, precisa, no mínimo, ser acessível. Posso até não ter, posso até não pegar, mas eu preciso ter o direito de chegar até lá. Se eu pego, se eu não pego, aí, entendeu? Aí a escolha é minha.
Então, eu queria trazer aqui, né, essa reflexão, para que a gente possa debruçar sobre isso, porque essa política precisa ser construída pensando na classe artística, pensando nessa distribuição de orçamento e precisa também contaminar de forma positiva a grande parte da sociedade que não produz cultura, mas que consome cultura. A gente vai precisar, para dar uma resposta, até para ter autonomia e poder para sentar na mesa e bater, a gente precisa ter um exército de pessoas, de munícipes que acreditem também e que coadumem com essa ideia de política cultural. Senão a gente vai ficar refém daquela máxima que diz, né? Onde tem mais, é aquela opinião que vale. Quando, na verdade, governos, e principalmente, e a Terezinha talvez seja aqui a grande referência dessa frase que eu vou dizer. Se o governo ele tem uma concepção, né, a partir de um projeto de esquerda, quando o governo ele compreende a lógica, né, a partir das classes que são mais desprivilegiadas, ele precisa compreender que nem sempre é a grande parte que precisa ser contemplada. Às vezes a grande parte, a grande maioria, está em um processo de alienação, inclusive vivendo o aspecto do dano do racismo, que ao longo desses 300, 200, 500 anos, deu norte às orientações sociais desse país. E aí, só para finalizar, eu queria trazer algo aqui, e eu já vou citar para vocês, que alguém já ouviu falar em Obaraí. Obaraí, pronto, Obaraí é meu avô de santo. Eu sou de Orixá. E eu queria trazer algo aqui, e isso está no Poder do Machado de Xangô. É um Globo Repórter, você pode assistir, está lá. E tem uma parte que, para mim, é a parte mais emocionante disso e traduz um pouco. Oi? Tá no ar, tá no ar. É só botar lá no Google, O Poder do Machado de Xangô, é um Globo Repórter com Cid Moreira ainda. Obaraí, Daniel de Paula, ele nasceu em Bela Vista, na ilha, e veio trabalhar, veio para Salvador já e ficou na Feira de São Joaquim. Claro, não teve acesso ao estudo e tinha uma barraca na Feira de São Joaquim e vendeu lá. Pierre Verger, pesquisador francês, veio para a Bahia pesquisar o candomblé, pesquisar a religião, encontrou Obaraí na feira, né? Alguma coisa os conectaram, e aí eu creio que tinha sido Xangô, e passou a fazer um processo de acompanhamento das ações de Obaraí. E aí propôs, você é de que orixá? E Obaraí disse para ele, eu sou de Xangô. E vocês conhecem Xangô lá da África? Xangô é de onde? É da África. Você sabe de onde? Eu sei que veio de lá para cá. E aí, você tem interesse de voltar à África? Eu te acompanho sim. Resumindo a história, Obaraí, eu estava aqui no uso, quase semi-analfabeto por conta, né, de todas as relações que processo de construção, saiu de Salvador no navio e foi para a África. Claro que ele já tinha sido iniciado, foi já por mãe Aninha, e já tinha todo um conteúdo, né? E aí o que aconteceu? Ele desembarcou em África. E aí visitou 3, 4, 5 cidades e não achou ainda Xangô. Só quando ele foi lá no território iorubá, Benino, foi Lucas? Oió. Chegou em Oió e ele encontrou o templo de Xangô. E aí o momento mágico aconteceu. Claro que ele nunca conheceu ninguém lá, nunca tinha visto ninguém, nunca tinha cruzado o oceano. Ele foi colocado diante do altar de Xangô. As pessoas da casa sabiam que vinha um visitante, e aí se arrumaram, homens de um lado, mulheres do outro. Diz que Obaraí chegou, olhou para um lado, olhou para o outro. Não falou com ninguém e foi primeiramente saudar Xangô. Se dirigiu até o altar de Xangô e iniciou, né? Obairu locô, Obairu locô, Yamase com a Iraujé, Aganju é com Anjaleca, Aralocô laiá, Obi orixá. E aí, um momento mágico, incrível, todo mundo com ele junto. Oba sorum, Araobaojé. Aí se pergunta, como é que isso viajou por tanto tempo e consegue ser mantido nessa integridade? Cultura. É isso aí. Obrigado, gente.